Boa noite a todo mundo. Bem-vindos novamente aqui ao Café no Alpendre. Tá? Temos aqui um convidado especial, Tibério Cadeira, arquiteto, urbanista, né? Pelo UFC, cearense de Viçosa, mas que hoje mora em Serra Grande, na Bahia. Temos trabalhos aí pelo interior da Bahia, um ateliê Ibirá, usando técnicas como a Iurta, né? Que é uma tecnologia oriunda dos árabes, né? Dos exércitos e tudo, ele vem adaptando da Ásia, né? Sim. Da Mongólia, então, né? Eu acho que eu fiz uma mistura. Sim, eles não são árabes, eles são asiáticos. Né? E uma arquitetura efêmera, né? Quase uma ideia de montar e desmontar um acampamento, Sim. mas bem estruturado, né? Assim, uma casa mesmo, mas com essa possibilidade, né? Montagem e desmontagem. É uma casa nômade. Eles são um povo nômade, né? Então é a casa deles, né? Que tem que ir junto com eles. Um caracol. Aí, Tibério vai estar aí com a gente, tá? Já está aqui presente. E além do Tibério, tem aqui também a turma aqui do nossos debatedores aqui, nosso debatedor, porque é uma palavra muito forte, né? É uma conversa, que é a turma que foi tomar café com a gente aqui no Alpendre, que é o arquiteto Márcio Holanda, Natural Arquitetura, né? Já aí, muita história aí, 20 anos de história aí, 1000 construções, adobes, bambus, telhados verdes, enfim, várias tecnologias que o Márcio vem adotando nas suas obras. E vem conversar aqui com o Tibério, trocar uma ideia. Também está aí o arquiteto Darlan Lima, pesquisador, hoje fazendo seu doutorado na Universidade do Minho, em Portugal, mas com o pé no Ceará, estudando aqui o Nordeste brasileiro, as técnicas tradicionais do Nordeste, né, os povos que aqui habitam, e vai aqui contribuir aqui com essa conversa, né, que o Tibério vai trazer para a gente, tá? E antes da gente entrar aqui, abrir aqui para o Tibério, né, eu vou sempre fazer uma pequena aberturazinha, é um momento poético, né, vamos dizer assim. E para adentrar esse universo mágico, que para mim a Chapada Diamantina, a Bahia, tem uma magia muito incrível, né? A floresta, o cerrado, tem uma energia muito bonita, né? E tem uma canção que eu fiz um tempo atrás, que traz um pouco essa energia, e diz assim: dentro da mata eu vim, de dentro da mata eu vim, de dentro da mata eu vim, de dentro da mata eu vim. O som da coruja rasgando mortalhas, o sangue solar no firmamento, o som da coruja rasgando mortalhas, o sangue solar no firmamento. E dentro da mata eu vim, de dentro da mata eu vim, de dentro da mata eu vim, de dentro da mata eu vim. Os olhos brilhosos de um vagalume, os cachinhos da mãe natureza, os olhos brilhosos de um vagalume, os cachinhos da mãe natureza. De dentro da mata eu vim, de dentro da mata eu vim, de dentro da mata eu vim, de dentro da mata eu vim. Os olhos de Deus nas asas de uma borboleta, meus ancestrais dançando em volta do fogo. Os olhos de Deus nas asas de uma borboleta, meus ancestrais dançando em volta do fogo. De dentro da mata eu vim, de dentro da mata eu vim. Pronto, Tibas, está aberto aí os caminhos. Uhul!
Pronto, Tibério, se você quiser começar Ótimo, a Bravo. falar um pouquinho aí do que você tem produzido, suas experiências. Tá bom, vamos aqui, deixa eu colocar então a apresentação. Ótimo, então agora vamos sair da mata e vamos, Vamos para a cidade. vamos fazer um percurso, a gente vai e volta. É isso. Então, agora eu não estou mais vendo vocês, eu acredito que vocês estão vendo a minha apresentação, não estão? Sim, tá ok, Tibério. Então, ótimo. Então, o tema que eu trouxe aí com o Levi, que a gente discutiu para trazer, seria esse daí, arquitetura artesanal pré-produzida, né? Que vem sendo esse conceito desse trabalho que agora eu junto com meus amigos, a gente está tentando pesquisar, realizar, né? Desenvolver. E aí, acho que a gente pode olhar cada ponto, assim, por que é artesanal, né? É artesanal porque a gente tem muito interesse em valorizar a mão de obra, né? O trabalho que a gente faz, a gente tenta ver como arte, né? A gente tenta fazer e executar como arte. Então, ele tem essa característica artesanal. E a tentativa, né, de ao máximo trazer a produção para dentro do nosso espaço, do nosso ateliê, né, é uma tentativa de reduzir principalmente custo, de desperdício de material, né, e o tempo na obra, né, também tentar trazer uma coisa já pronta, já pré-produzida para enfim, facilitar o processo construtivo, né? E é mais ou menos isso que o ateliê, né, Ibirá hoje está focado, né? Então aqui eu tentei trazer um pouco assim um resumo, né, do que seria o ateliê. Então coloquei aqui como um laboratório, né, para construções com materiais naturais. Um laboratório porque a gente a gente não tem digamos, um catálogo fixo assim. A cada 6 meses a gente lança alguns produtos, estamos sempre melhorando o que já foi lançado, ou desistindo de uma ideia e partindo para uma nova. Então, tem bastante essa pesquisa, né? Essa experimentação também, apesar da gente tentar trazer, né, os produtos em catálogo, né, prontos. Então é isso, eu estou aqui representando o Ateliê Ibirá, né? Estou representando esse movimento do ateliê, né? Que ele, na real, tem bastante do que é assim o meu trabalho, né? Eu sempre tô colaborando com outras pessoas, eu tenho uma equipe que está trabalhando comigo, mas teve também já outros sócios, mas tudo isso está sempre um pouco flutuando, né? Digamos que essas pessoas às vezes estão passando, estão vindo, e, e eu estou ancorando mais isso, né? Desse trabalho para se manter. Esse trabalho começou praticamente em 2018, né? Estou trabalhando no ateliê com duas linhas principais, né? Que é a arquitetura nômade, né? Que é isso que a gente está propondo hoje em dia, que são as yurtas, que são, né, as estruturas desmontáveis, mas hoje em dia também a gente está já propondo, além dessa arquitetura nômade, tentando começar tipo, a mudar um pouco esse... Enfim, o que a gente está fazendo
a gente se inspirou bastante na iurta e à medida que o tempo vai passando, a gente vai tomando a nossa própria linha. E eu acredito que daqui a um tempo a gente não pode mais dizer que a gente está fazendo iurtas, né? A gente talvez vai ter que dar um novo nome, né? A partir do momento que a gente, né, também está começando a construir estruturas fixas, né? Apesar de serem pré-produzidas, enfim, já não fica muito uma categoria de dizer que aquilo é uma iurta, né? Porque a iurta se caracteriza por ser uma estrutura desmontável. Então, é um pouco essa parte, né, de arquitetura nômade, e a gente tem também mobílias, utensílios, né, que a gente faz, né. A ideia de trabalhar os móveis veio pela necessidade do próprio material, né. Mais na frente a gente vai falar mais sobre essa questão do bambu, quando a gente começou a entrar nela, mas o bambu trouxe muito essa necessidade, porque quando a gente compra bambu, ou quando a gente colhe bambu, a gente colhe a vara inteira, né? Então, né, tem vários pedaços ali, a base que ela serve mais para alguma coisa, o meio do bambu, que é onde tem, né, a conicidade mais regular do bambu, então ele vai servir para uma função, a ponta que é mais fina serve para outra função, e como a gente colhe a vara inteira, a gente tem que dar o uso para todo o material, né? Então, a gente, né, como design, como arquiteto, assim, acho que é um papel muito massa, né? A gente acompanhar as coisas que vão saindo na produção e vendo todo aquele material sobrando e, poxa, tem que inventar alguma coisa com esses pedaços aqui que são pequenos. Então, hoje em dia, por exemplo, depois que a gente faz esses móveis, ainda sobram pedacinhos, copinhos menores que a gente utiliza ainda para fazer, né, outras coisas, outros produtos a gente está bolando ainda, mas vai ter um lançamento aí de umas fontes, né, fontes de água, enfim, sempre tem que estar criando possibilidade de usar tudo isso. Então é isso, eu sou o Tibério, estou aqui para representar o Ibirá, toda essa história de fundação do Ibirá. Eu acho que eu tenho que voltar um pouco no tempo para contar de como toda essa aventura teve início. Eu acho que uma data importante para isso foi em 2013, foi o ano que eu me formei e que eu tive uma decisão importante na minha vida, que foi viajar de bicicleta, e nessa viagem eu conheci o Vale do Capão. Eu fui, né, chamado por uma colega para desenvolver um projeto lá e me senti muito bem no local. Então, quando eu voltei em Fortaleza, eu tive uma decisão de realmente ir morar no Capão, de deixar aquela minha vida. Eu estava um pouco cansado desse cenário de trabalhar no escritório, muitas horas na frente do computador, então eu estava precisando me reconectar com a terra. Então eu fui para um local, né, ali o Vale do Capão, na Chapada Diamantina, buscando essa conexão, assim, e isso foi realmente muito importante. E lá eu conheci, né, diversas pessoas. É um lugar muito cosmopolita, tem pessoas do mundo inteiro que vão para lá e que moram lá, e conheci muita cultura estando nesse local, né? E foi lá que um dia um vizinho meu foi e me trouxe essa ideia, né? Falou, cara, eu quero construir uma iurta, me ajuda a fazer essa iurta. E eu pensei, poxa, mas o que é iurta? Tipo, não era uma coisa que era familiar, né? E esse amigo é de Israel, ele conhece bastante. Então fui pesquisar com ele, ele me falou como era o projeto. Fui pesquisar bastante coisa na internet, e hoje é fantástico isso, porque eu, sem nunca ter visto pessoalmente uma iurta na vida, a gente conseguiu construir, né? Apesar, com tudo que a gente encontrou na internet pesquisando, né? Então, iurta vem desse povo aí que vocês estão vendo nessa foto. É um povo nômade, na Mongólia, Cazaquistão.
nessa zona do leste, né, asiático. Então a yurta é desse povo, né, são tendas em tamanho de casa, eles desmontam todas as tendas, colocam em cima desses carros de boi, porque eles são povos que eles fazem pastoreio, né? Então eles têm que se deslocar para buscar novos pastos de tempo em tempo. Eles moram também numa região que é muito desértica e eles têm essa necessidade de não ter uma casa fixa, né? Então, se botar no Google, dá isso aí, yurta. E quando eu comecei a ver isso a primeira vez, eu, cara, me apaixonei, porque tanto pela forma, como a tecnologia, né? A ideia construtiva, os elementos, né? Essa clarabóia que tem no centro do espaço, o próprio formato redondo, que é a forma, né, de você distribuir melhor as cargas da estrutura, também o aquecimento, ele é mais eficiente dentro desse ambiente redondo. Então, tudo isso eu me apaixonei de cara, né, e comecei a pesquisar muito para entender como funcionava e entender como a gente podia fazer uma. E nessa pesquisa encontrei esse site que eu indico a todo mundo. Depois a gente pode até escrever aí dentro do chat, que é o simplydifferently.org, que é um site incrível, que não só de yurtas, mas também de domo, tipi, ele vai te explicar todo como fazer, como são as peças, como funcionam. Ele tem também uns programas que calculam, né, as peças para ter a altura que você quer. Então, é um programa muito legal que eu encontrei na internet e foi a partir dele que a gente usou bastante dados, né, para poder fazer a primeira yurta. Então, a gente começou a fazer a primeira. A primeira bem roots, são, enfim, um piso elevado em cima de uns pneus aí, e isso aqui são as peças, né? A gente tem as peças que elas sanfonam, são meio sanfonadas, assim, para formar... Mas onde estão essas? Pois não? Não, cuidado só com o microfone aberto aí, gente. Bota só no chat para não atrapalhar o Tibete, tá? Obrigado. Então, eu pensei que ela estava me perguntando alguma coisa. Não, tinha não. Mas de boa. É isso. Então, essas são, enfim, as peças. A gente, né, conseguiu montar com êxito a primeira. Fiquei bem satisfeito com o resultado, assim, né? Foi primeira, era bem, enfim, bem roots, mas a gente, né, já nela, a gente não fez exatamente o que é de se esperar de um yurta tradicional. A gente tentou, enfim, entender como é que o projeto funciona e tentou fazer algumas pequenas adaptações para, tipo, criar uma que fosse adaptável ao clima, né, da gente aqui no Brasil. Então, diferente da yurta tradicional, essa tem um beiral. A gente tentou trabalhar um pouco com essa questão de telas, né, para, tipo, ela respirar mais. E a gente também, as paredes, elas são fixadas com velcro, então você pode abrir, depois fechar. Então esse era um espaço de yoga e foi a primeira yurta enfim, que eu fiz junto com esse meu vizinho. E a partir daquela, várias pessoas começaram a perguntar e se interessar quanto custa para fazer, faz uma para mim, não sei o quê. Então a gente começou a fazer, foi aparecendo clientes e a gente foi fazendo alguns projetos seguindo-se para aquela ideia daquela primeira que a gente tinha criado, mas cada vez tentando fazer um acabamento melhor, tentando, tipo, experimentar outros materiais para tentar resolver melhor as questões. E assim a gente foi fazendo algumas experiências. E depois, acho que da terceira, eu comecei a me perguntar, mas, poxa, se eu estou propondo isso para as pessoas, seria muito importante eu também morar numa yurta dessa. Então foi quando a gente foi juntando um dinheiro disso, e junto com a minha esposa, a gente juntou um dinheiro e decidiu começar a construir a nossa. Isso aqui era a garaginha que a gente fazia
de ateliê e começou a fazer nossas construções, né? Então, na yurta que eu fui fazer para mim, aí eu tentei fazer ela muito mais elaborada, tentei elaborar todas as peças, as janelas, e aí a gente começou a fazer todas as peças, né? E as peças que a gente já estava fazendo, a gente tentou sempre melhorar. A gente vai sempre descobrindo, né? Que às vezes a gente vai tentando melhorar e depois a gente vê que aquilo que a gente tentou melhorar tornou a peça muito elaborada e às vezes tipo, fica muito cara. Então, eu fui sentindo no bolso toda a dificuldade também de querer fazer uma coisa, enfim, super elaborada. Essa daí, por exemplo, é a peça da coroa, né? Que é uma peça importante, que ela trabalha com pressão, ela faz uma clarabóia no centro. E aí é uma peça que a gente fez um esmero, assim, uma peça tipo um super trabalho para fazer, vários dias, porque esse é um laminado de madeira, são várias peças cortadas que são coladas em grupos e depois colado de novo, depois você tem que lixar, planear, depois colar de novo, depois tem que usinar. Então, no fim das contas, foi ficando uma peça muito cara e hoje em dia a gente já faz completamente diferente, né? Nessa yurta minha também foi a primeira vez que a gente tentou fazer um piso desmontável, né? Que pudesse ser de uma forma mais prática, ser montado e desmontado. Aqui está só a estrutura sem o assoalho, mas é uma estrutura, enfim, de 17 peças, né? Mais ou menos no formato de pizza, né? Que elas se desmontam e elas têm umas guias por baixo para parafusar. Então, uma vez que já está o assoalho, você já leva o assoalho com, digamos, o barroteamento por baixo. E se você já tem uns apoios na propriedade, você monta isso muito rápido, né? Então, aí a minha yurta foi transportada no carrinho pequeno mesmo, né? Aqui é um pouco do processo de construir ela, né? Primeiro a gente monta o que seria as paredes, né? Com essas estruturas que são sanfonáveis. Depois a gente monta um tripé para segurar a coroa na altura certa, vem colocando as peças do telhado, prendendo elas. Depois que você prende algumas, você já pode soltar o tripé. E depois que tem várias, é uma estrutura super forte, você pode subir várias pessoas em cima, como a gente estava fazendo de eucalipto também, nessa época. É uma estrutura bem robusta, bem forte. E é isso, se monta primeiro toda essa estrutura de madeira, e aí você vem com os revestimentos, né? A gente costuma trabalhar assim, a gente coloca primeiro uma camada de um tecido, enfim, que seja mais do tato mesmo, que seja uma coisa mais suave, mais colorida, né? Uma malha, um alanquim. Depois você vem com o isolamento térmico, que você vem com a manta, que tem uma camada reflexiva também, é importante para o sol. E depois você vem com as camadas impermeáveis, né? Para fechar. Isso já. Sim. E aqui é a clarabóia em cima, né? Aqui nesse caso a gente estava fazendo ainda com vidro, né? Aqui essa clarabóia ela tem um mecanismo para abrir e fechar, né, que é bem importante para a exaustão do ambiente, para você provocar uma ventilação natural. Hoje em dia a gente deixou de usar vidro, que aqui a gente usava um vidro temperado, que era super pesado, era difícil de instalar, um pouco perigoso. Hoje a gente trabalha com policarbonato, que a gente molda ele através da temperatura, né, a gente aquece ele no forno, depois a gente molda ele usando pressão, com compressor, e aí a gente infla ele já fazendo um domo, então fica bem bonito também, e fica muito mais leve e mais resistente. Então esse aqui é o espaço, mais ou menos, do que ficou nossa casinha, né? A casinha bem pequenininha, tudo num ambiente só, enfim, é um espaço de 30 metros quadrados só. Aí a gente tinha a cama aí, que é retrátil, ela também gruda na parede, ficava uma sala maior. E tinha tudo que a gente queria, assim, né? A gente tava, enfim, vivendo zona rural, era tudo que a gente queria, né? A gente tinha lareira aí, porque lá Chapada Diamantina é frio. Então, como é uma casa pequenininha, era eu e minha esposa, né? Não é que dava pra gente, enfim, morar lá muito tempo, né? A gente habitava lá numa sequência, assim, de
4, 5 meses, depois a gente viajava, alugava lá para alguém, depois voltava, ficava mais uns 6 meses e viajava. E a gente fez assim, até que depois a gente vendeu, transportou ela para, enfim, passou para frente quando a gente mudou lá do Capão. Mas morando no Iurta, eu posso ter o resultado, assim, né, do que os insights que aquilo me trouxe, né, tipo, de ter realmente vivido o processo de construir e de ter morado dentro dela, né. Então, a gente estava trabalhando antes com eucalipto, né, e acabava que a estrutura, quando a gente estava nesse porte de estrutura grande, de 6 metros de diâmetro, 7 metros de diâmetro, era uma estrutura super pesada, né, até porque, como a gente estava nessa pesquisa, a gente sempre acaba que, tipo, deixando ela um pouco mais robusta, né, pouco a pouco, para a gente tendo a segurança até onde a gente vai, a gente vai cada vez, tipo, tirando menos material, deixando, né, ela mais leve, mas no começo, assim, elas estavam muito robustas, então acabava que ela era, assim, transportável, né, mas era, assim, um super trampo, né, você montava uma, você não sabe, não quero desmontar e montar de novo daqui, sabe, só daqui a 2 anos. Porque tipo, realmente é um trabalho muito grande, né? Quem é que me mordeu? Como? Alguém? Opa! Eu acho que o microfone tá cortando mesmo. Não dá para lhe escutar, amiga. Enfim. E aí, continuando, né? O que a gente tinha de resultado também era usar os materiais que acabavam que ficava caro, porque se a gente ia usar uma lona para cobrir a iurta, a gente tinha que usar um material que durasse pelo menos 8, 10 anos, 15 anos, 12 anos, tinha que ser um material top de linha, para que aguentasse assim uma vida útil de pelo menos 10 anos, né? Senão não vale a pena você construir uma casa, enfim, que vai ter um material ali vagabundo. E essa lona acabava que representava 1/3 do valor total da estrutura, sabe? Isso com o valor de mão de obra, de todos os outros materiais. Então, as lonas acabavam que eram muito caras. E acabava que, apesar delas ter essa vida útil grande, né? Mas a gente, depois que passasse 8, 10 anos, ficava com material plástico ali que não era legal, né? Virava um lixo. Então, eu fui tentando cada vez mais pensar alternativas e soluções para a gente sair um pouco desse material plástico e tentar trabalhar com materiais mais renováveis e coisas mais acessíveis, né? E foi daí que toda a história entra para um novo capítulo, né? Que é o bambu. Que a gente, inclusive lá, não mostrei na foto que a gente estava lá na garaginha construindo as primeiras iurtas, mas a gente estava na garaginha que tinha um bambu do lado. Só que a gente não usava porque, enfim, a gente não tinha a noção como tratar ele, sempre ficava o bambu como somente para coisas temporárias, né? Mas eu tinha bastante interesse no bambu, já tinha tentado fazer algumas experiências, tratamento com fogo, tratamento com aquilo outro, mas ainda não estava satisfeito, então entrei numa pesquisa grande no bambu para entender esses processos de tratamento e a gente começar a usar elas para as iurtas. Então a gente construiu esse tanque de tratamento, né? É uma panela grande que a gente fez soldando alguns tambores de ferro, e a gente fazia um fogo por baixo, né? E a gente cozinhava o bambu com a solução de boro, né? Então, a partir daí a gente começou a ter material de boa qualidade, e começou uma nova fase, assim, porque a gente viu um material que dava uma qualidade completamente diferente, né? Um material que era muito mais fácil de trabalhar, até porque o próprio bambu ele já tem o acabamento dele, ele já tem a casca dele, ela já é acabada em si. O eucalipto não, a gente tinha que lixar não sei quantas vezes, invernizar, tinha todo um trabalho que o próprio material exigia, e o bambu era muito mais simples e um material muito mais leve, e isso facilitava tanto a produção
como também, enfim, os processos de montagem. Para você ver, essa daqui é, por exemplo, né, um dos primeiros protótipos que a gente começou a desenvolver, né? Que enfim, isso era muito revolucionário porque a gente estava fazendo antes, que a gente estava fazendo estruturas que a gente passava, sei lá, 3, 4 dias montando, né? E a gente começou a desenvolver esse que, tipo, numa hora a gente, sabe, já dava para montar isso aí, depois colocar as lonas e pronto, né? Mas a gente tinha essa ideia de sair da lona também, então, enfim, fui chamando outros parceiros para a gente começar a desenvolver projetos, né? Começar a desenvolver ideias de como chegar a desenvolver um projeto que a gente usasse somente material natural e realmente saísse da lona. Então, nesse sentido, a gente estava mudando um pouco essa característica da Yurta de ser um projeto transportável, mas a gente, né, estava pegando o que a gente tinha aprendido com a Yurta, que era de trazer aquela produção anterior à obra, né? Então, tipo, a gente pré-produzia e depois a gente chega na obra e monta aquilo de forma rápida. Então a gente começou a fazer várias ideias, várias propostas para, tipo, começar a fazer esses primeiros modelos, né? Então, a primeira ideia era criar, enfim, uma estrutura como essa, assim, que tivesse bem simples, né? Que fosse o quarto, que tivesse um banheiro e talvez uma varanda, caso a pessoa quisesse fazer uma área externa, né? Então, a gente foi desenvolvendo um projeto mais ou menos assim, que ele poderia ter também a flexibilidade, né, de ter esse módulo do banheiro que poderia ser replicado também para criar mais um outro espaço do outro lado, que poderia ser uma varanda coberta, ou que poderia ser, enfim, outro espaço. Então, a ideia dessa estrutura é que tudo isso que vocês estão vendo aí é que pudesse ser já pré-concebido e pré-produzido, todos os encaixes, né? E a gente ficou estudando de que forma a gente já poderia, tipo, preparar todos esses encaixes para levar as peças prontas e a gente chegar na obra e montar, né? Então, enfim, é uma pesquisa que ainda segue um pouco, né? Como a gente desenvolve esses detalhes, porque a gente começou a construir alguns, mas os resultados ainda estão sendo reanalisados para reestruturar, né? Então isso aqui é tipo, por exemplo, uma imagem do que seria uma estrutura dessa, né? Aí aqui a gente já não estaria mais usando lona, a gente estaria nas paredes usando uma técnica de taipa, né? Mas que a gente pudesse trazer toda essa grelha que dá o suporte à argila, ao barro, a gente já pudesse trazer pronta e a gente puder usar daquilo que a gente aprendeu na Yurta, das estruturas que são retráteis, né? De você ir lá, levar uma coisa que está toda fechadinha, ir lá, abrir e conseguir fechar, né? E o telhado também, a gente sair da lona, continuar com essa ideia da clarabóia, que é uma coisa que, enfim, quem experimenta uma vez um espaço assim realmente uma coisa mágica, né? Assim, apaixona mesmo. Então, essa ideia da ideia do redondo, a própria estrutura do telhado a gente mantém, né? Seria só a cobertura mesmo. Então, que materiais a gente podia dialogar para conseguir esse redondo, né? Então, procurando essas soluções, procurando materiais que pudessem ser renováveis, tecnologias que a gente poderia usar, né? Então, fora esse projetinho pequeno de um quarto, também a ideia de geminar 2 yurtas, né? Ter 2 quartos, que poderia ser um quarto mesmo de dormir, o outro poderia ser um sala-cozinha, né? E depois o banheiro, dessa forma a gente poderia, enfim, atender a mais pessoas, né? O nosso principal demanda de clientes, na real, são pessoas que acabaram de comprar uma terra e elas querem chegar na terra, né? Então elas têm a necessidade de ter uma estrutura pronta que seja seguro, né? Delas, tipo,
investir um dinheiro e ter lá a estrutura já logo, para elas já entrarem na terra e habitarem e verem como é. Então, a maioria desses clientes são pessoas assim, né? Então, aqui um pouco a divisão das peças, né? Do que seria essa ideia. A ideia do telhado é a gente trabalhar sempre com um forro que dá suporte, um forro de madeira que dá suporte a uma manta asfáltica, né? Que essa manta asfáltica que seria o telhado da coisa, né? Porque a manta asfáltica permite que a gente possa pregar ou parafusar qualquer outra coisa em cima sem que ela vaze, porque, enfim, essa camada betuminosa, ela fecha o poro depois, né? Mesmo se você passar um prego, né? Essa borracha da manta. Então, aí a gente ficou pensando, poxa, mas isso é incrível, porque se a gente dá isso como solução, de ter esse telhado, né, impermeabilizado, o que vai por cima do telhado pode ser aquilo que, tipo, na região, no local, a gente tem abundante, né? A gente pensou isso bastante, porque aqui a gente está no litoral e, né, aqui, por exemplo, o pessoal usa muito piaçava, que é um material incrível, mas que também tem um preço muito alto. E a gente tem bastante coqueiro aqui, as pessoas podam bastante coqueiro, jogam a palha aí, então a gente pensou, cara, e se a gente usa, né, a palha do coqueiro, que apesar de ser um material que não vai durar muito, mas, digamos, é um material que vai só renovável, né, que você vai renovar ali a cada 2, 3 anos, mas que ele vai por cima do telhado de verdade, que é a manta, né? Então, esse tipo de soluções que a gente criando, também como pensar o piso de forma que ele possa se adaptar a diferentes terrenos. Então, pensando bastante em pisos elevados, né? E a técnica das paredes é essa, né? Você tem uma grelha que pode ser pré-produzida em bambu e ela dá o suporte ao barro, né? A terra. Que pode também ter a possibilidade de, dependendo do local que vai construir, a gente usar o solo do local também. Então agora eu vou apresentar o que a gente tem de concreto nessa experiência, né? Aqui a gente foi montar um começo dessas estruturas, né? Então aqui a gente tem uma das primeiras peças que é fundamentais, que é a viga redonda do telhado, né? Aí para a gente fazer essa viga redonda, a gente está usando a ripa do bambu, que é um material incrível, super flexível, e à medida que você une ele com vários outros, você cria a seção que você precisa, né? Na força que você precisa, enfim, e é muito prático de fazer, não, sabe, você não precisa se complicar, porque o bambu, você trabalhando o bambu redondo, você precisa ter uma mão de obra que precisa entender dos encaixes, que precisa saber fazer, trabalhar com o material, mas quando você trabalha com a ripa é muito fácil e é muito rápido. Então essa viga a gente fez super rápido, a gente fez usando um pinador pneumático, né, que é uma pistola que joga uns pregos, e a gente ia colocando as ripas um do lado da outra e tipo pinando, e depois que a gente juntou todas, né, elas já ficam todas aí, somente as da borda a gente colocava um parafusinho para realmente ter um reforço maior, mas depois que ela tá toda montada a viga, a gente vem e coloca umas abraçadeiras, né, de aço inox. Então enfim, é muito prático, é muito, muito prático, né? E o resto da estrutura, como eu falei, ela pode já vir toda pronta, todos os encaixes preparados, né? Todas as peças já vêm prontas, então a montagem disso é muito fácil. Então, aqui foi um caso de que a gente ia montar algumas iurtas e eu propus para o cliente da gente fazer uma dessas estruturas, né? Só que nesse caso, essa estrutura, o cliente não queria que ela fosse fechada, né? Então ela não tem a parede de barro, mas a gente conseguiu experimentar todo o outro restante, né, da tecnologia, que era criar a estrutura de madeira, né, pré-produzida. Então, por exemplo, essa estrutura, depois a gente vem com os painéis, né, que criam esse forro de madeira,
e também os painéis já vêm cortados, né? E a gente depois passa um primer para jogar a manta e coloca a manta. Então, a partir daqui, a gente já tem um telhado, entendeu? Isso aqui é a parte impermeável da estrutura, ela já está impermeabilizada. Aquilo que vem por cima vai depender do caso, né? Nesse caso aqui, a gente usou tabilha, porque a gente está aqui na Chapada Diamantina, não tem muito acesso a outros materiais, então a gente trouxe esse tabilha, foi um material também reciclado, e ficou muito bacana, ficou muito, 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 muito bacana. Foi bem fácil de trabalhar também com o pinador. E a pesquisa está sendo nessa, né? Aqui a gente já saiu daquela estrutura que era móvel, né? Essa estrutura aqui já é fixa. Mas, enfim, foi pré-produzida. Aqui eu vou mostrar, não sei se... Quem acompanha o meu Instagram vai ver bastante... vários detalhes dessa obra. Aqui eu vou mostrar um pouco mais desse vídeo que tem, mostrando como foi a estrutura como um todo, né? Essa estrutura maior, ela já era uma estrutura, já era uma iurta que já era pronta, né? Então a gente desmontou e levou ela para aí, né? Então ela ainda é uma estrutura móvel. Agora todas as outras são, enfim, já são coisas fixas que estão aí, né? Então, a pesquisa é essa. Tentar construir ao máximo dentro do nosso ateliê e levar para montar e ter uma obra rápida, uma obra limpa e uma obra segura, né? De quanto tempo dura, quanto tempo custa. Aqui só como curiosidade o que foi o espaço de baixo, né? Porque aqui também foi a primeira vez que a gente fez um piso elevado para criar uma estrutura embaixo, né? Então aqui realmente já é uma casa, né? Porque tem toda a estrutura embaixo fixa. Mas o meu foco é realmente na estrutura pré-produzida, né? E aqui um pouco da experiência, um pouco, né? Também continuando essa e pegando a ripa para formar as paredes, né? A pesquisa está um pouco nessa, essa obra ainda está em andamento, mas a gente vai fazer as paredes aí embaixo também com a taipa, usando um pouco daquela tecnologia que a gente quer usar na estrutura de cima, né? Então, é mais ou menos isso, pessoal, o que a gente está desenvolvendo. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa, enfim, discutir aí. Agradecer aí, Tibério, pela disponibilidade, pela apresentação, pelo cuidado, né? E a gente agora começa uma conversa aqui, né, entre a gente, inicialmente aqui, o Márcio e Darlan, e os convidados, por enquanto, que coloquem algum comentário no chat, tá? Para evitar atrapalhar o fluxo aqui da nossa conversa, tá? Mas todo mundo pode contribuir, né? Só para poder organizar melhor. Então, Tibas, eu conversando aqui, né, alguma curiosidade, alguma coisa, um comentário só que eu acho muito interessante, essa fusão de culturas tradicionais, né? No fundo a taipa é uma cultura tradicional e Urda também apesar de não ser brasileira, mas de algum modo vem de uma cultura ali milenar, secular, dos povos nômades, né? Da Ásia. E de repente chegou no Brasil aí pela ideia de vocês. E se transformou, né? Vocês estão chegando aí em outro nível de outro conceito, né? De proposta, aproveitando esse conceito e focado, eu entendi, o foco maior não só da economia de material, da sustentabilidade nesse sentido, né? De reaproveitamento dos cortes, da pré-maldade e tudo, como otimização da produção, né? A rapidez da montagem.
Eu fiquei curioso assim, eu vi uma iurta que você mostrou de bambu, que vocês abriam uma peça, né? Levava ela toda fechadinha ali, de repente você abria ali, virava um círculo e fechava a estrutura. Essas aí, no caso aí, essa última obra, tinha alguma estrutura nesse sentido ainda? Você Tinha conseguia o abrir? banheiro. O banheiro foi uma estrutura assim, né? Questão de escala, né? Também para poder conseguir. É, tem que. A gente, assim, é porque a gente depois acabou trabalhando em algumas categorias de iurta, né? A gente tinha essa categoria de iurta que a gente chamava iurta instantânea, né? Que é uma Sim, iurta muito mais simples, porque realmente ela não tem esquadrias de porta e de janela, ela é assim, uma coisa simples, né? Mas ela tem uma tecnologia muito interessante, que é trabalhar o telhado com a mesma tecnologia que funciona a parede, que é essa estrutura retrátil, né? Então, o telhado tem essa possibilidade dele fechar, assim como a parede, né? E tudo vira um guarda-chuva. É incrível, sim. é incrível. E isso não foi uma ideia que eu desenvolvi, pessoal. Isso numa dessas pesquisas eu encontrei uma galera que está fazendo, que tem um site também, igual aquele outro, que chama Le Flexiute, que são uns franceses que divulgaram também enfim, um material que calcula para fazer isso. E quando eu descobri, eu achei incrível. E depois vi que tinha várias pessoas no mundo pesquisando naquela linha. E é muito interessante. Então a gente tinha essa categoria de urta instantânea, e a gente tinha outra que a gente chamava a iurta conforto, que é a iurta que tem a porta de madeira, que você entra tudo direitinho, que tem a janela, que tem, enfim, que é um outro sistema, talvez um pouco mais robusta, mais pesada, mas, enfim, uma estrutura com outra segurança, né? Digamos, enquanto uma estrutura ela está mais com a tenda, a outra já está mais para casa, embora as duas sejam a fusão das duas coisas. Sim. Legal, legal. E outra coisa que eu fiquei curioso, não da taipa em si, porque a estrutura já deu para definir o banheiro ali, qualquer coisa do tipo, mas fiquei curioso em relação a lá, cozinha e banheiro, questão do fogão, na iurta em si, né? Seja essa compacta, vamos dizer, essa menorzinha aí. Como é que o banheiro era externo? Como é que você tem Sim, resolvido aí? sim, sim. Como a gente, né, sempre instalou ela mais em região rural, né, ali no Vale do Capão, pessoas que realmente estão com essa vontade de estar realmente em contato com a natureza, assim, né, de estar ali dentro mesmo, né. Então, digamos assim, as pessoas para quem eu estava vendendo essas estruturas, digamos, estavam sem frescura para banheiro, e as pessoas queriam tipo um banheiro seco mesmo, ou fazer as suas necessidades no mato, tinha, enfim, uma estrutura externa aquilo, né, para funcionar. Mas nessa última estrutura que eu mostrei, a gente não fez uma iurta específica menor que era o banheiro. Então, as divisórias sempre compostas por módulos, né, de iurta, né? Você não tem uma Sim. divisória interna nunca, né? Na verdade, Eu não cheguei a fazer, porque inclusive quando você está dentro da iurta, eu acho que se você tem uma iurta muito grande, talvez isso vale a pena. Mas quando ela é, não é tão grande assim, é muito legal você conseguir ver o espaço como um todo. Então, por exemplo, naquela que era a minha casa, que era 6 metros de diâmetro, era tudo num ambiente só. Sala, tinha uma mesa, tinha cozinha e tinha a cama de dormir. sim. E aí o que a gente fazia era o seguinte: a cama, você dobra a cama, coloca na parede, aí a cama some e você tem uma sala gigante com cozinha, né? Então era tentar trabalhar um pouco essa flexibilidade, mas sempre no espaço completo, assim. Mas eu vou só mais uma pergunta e vou passar para os meninos para ir fazer dinâmico aqui. Era só essa questão justamente do diâmetro. Existe um limite? Assim, claro que existe, né? Diga assim, qual o limite que tu vê, assim, questão estrutural, né? Para aguentar aquele vão que você tem trabalhado, né? Na real, Levi, não tem
assim, esse limite não é uma coisa clara, né? Porque você tem que desenvolver o projeto para cada ideia, né? Nesse tipo de estrutura que eu estou fazendo, como eu estava fazendo, a gente comportava até 8 metros de diâmetro. A partir daí, o telhado ele já tem que funcionar de outra maneira, as peças, né, elas têm que ter enfim, conexões que ligam mais as peças para trabalhar, enfim, como um conjunto maior. A coroa tem que ser mais reforçada, porque vai ter mais pressão, né? A compressão vai ser maior. Mas isso são coisas simples de resolver. Por exemplo, se ela é mais pesada, você coloca mais peças na parede, né? Então, tudo isso, à medida que você começa a entender como aquilo funciona, você vai calculando um pouco, né? Quando a gente começou, a gente usava muito esses calculadores que tem nesses sites. Depois eu entendi como é que a coisa funcionava e foi incrível, porque a gente tinha, por exemplo, as iurtas de vários tamanhos. Então, você pode fazer, por exemplo, a mesma peça da parede funcione para todas as iurtas. A única diferença é que vai aumentar o número de peças, entendeu? Mas o gabarito vai ser o mesmo. A peça vai ter 2,80, vai furar a cada 30 centímetros. Aquilo vai amarrar. Tipo, você pode ter a mesma peça, né? Porque quando você está dentro da produção, isso realmente facilita, porque você tem um gabarito só para vários modelos de iurta, né? Isso eu estou falando da parede, né? Porque o telhado, logicamente, vai ser uma peça para cada uma. Mas a peça que faz a estrutura da parede, você pode ter uma mesma peça de um mesmo gabarito que sirva para vários tamanhos de iurta. Aí, no caso de um iurta muito grande, talvez o que pode requerer é fazer um apoio central, né? O que eu vi muito na Indonésia, em Bali, que eles têm estruturas que não são iurtas, né? Mas são estruturas gigantescas que eu vi lá no Green Village, na Green School, feitas em bambu, e eles trabalham com a estrutura que funciona com a mesma sacada estrutural das iurtas, né? Que é essas torres, enfim, é a mesma estrutura. E aí eles criam, em muitos telhados grandes, de estrutura às vezes de 3 andares, eles criavam uma estrutura central que era como se fosse uma iurta bem fininha, mas bem alta, que segurava essa clarabóia lá em cima. E depois você tem uma estrutura fora, um anel fora, que cria a circunferência, enfim, a forma que você quer. Massa, então só para Márcio, Darlan. Fica lindo mesmo, eu vi esse daí também, faz uma torre, tem uns jogos de luz, assim, eu vi, você falou, me lembrei de alguma coisa que eu vi, assim. Talvez seja o que você está falando aí, que realmente eram umas torres bem altas, e tinha um jogo de luz, tinha uma coisa, a luz entrava por ali, fazia uma coisa, um efeito bacana, né? Sim, é uma torre que vai com as peças fazendo essa coisa, que é a mesma função estrutural da iurta. Ela é a mesma, como funciona, é a mesma coisa. Só que eles faziam essa peça central, em vez de aberta, bem fechada, em formato de torre mesmo, para segurar a clarabóia. E depois você cria o diâmetro que você quer, assim. E são estruturas de, às vezes, 3 pavimentos. Eu fiquei bem impressionado, assim, realmente, assim. E eu achei muito bacana a evolução, porque é interessante a gente quando a gente entende os processos e as técnicas construtivas, a gente é muito livre para evoluir, né? Então, eu fiquei me lembrando de situações que eu vivi, assim, que a gente tem que juntar as tecnologias, elas estão aí, cada uma função específica, e ela não precisa ser uma monotecnologia, né? Que às vezes as pessoas se bitolam na monotecnologia, quando você começa a juntar, né? Você juntou o que é a lógica da iurta, mas, né? Como é que eu posso melhorar para uma outra, né? E a própria iurta meio que um conjunto, ele junta ali com a tecnologia da lona, a lona, talvez antes ali era couro animal, né? Enfim, as tecnologias elas vão mudando, né? E aí você tem essa liberdade que eu acho muito bacana. Eu não sei se é coisa de cearense, né? Que cearense é onde vai, inventa e lembra. Eu achei muito genial. E ele se libertar um pouco também, assim, eu vejo que no bambu você tem mais domínio até do eucalipto. Hoje em dia eu trabalho muito com o eucalipto, porque eu não domino a cadeia produtiva do bambu.
Então, eu fico dependendo daquilo que consigo fornecer. Mas se você domina a cadeia produtiva, nossa, essa arquitetura com liberdade, né, de quem está na obra, isso é uma coisa que eu acho muito bacana e inspirador, porque hoje em dia eu estou me envolvendo tentando trazer a marcenaria também no domínio, trabalhando com madeira de demolição, com eucalipto, né, e tentando dominar essa cadeia produtiva de comprar a própria madeira, de fazer as esquadrias e fornecer esse material natural, porque não se encontra no mercado, né? Não é uma obra de mercado, é uma obra que a gente cria aquela cadeia, né? E realmente você se jogou ali no bambu e começou a tratar o bambu. Então é o ácido bórico e o bórax junto, é só o bórax ali. Você faz tem que ser os dois. Os dois. Porque assim, se você colocar o ácido bórico, a solução vai ficar ácida, né? Então, a solução ácida, ela não vai penetrar muito bem no bambu. Você precisa de ter uma solução neutra. Então, a solução ideal é o octaborato, né, de sódio. E aí, só que o octaborato é um produto que você encontra na formato de sal aí, mas ele é muito caro. Então, no mundo inteiro, o que as pessoas fazem é misturar o pentaborato, né, que é o borax, mais o ácido bórico. A mistura dos dois dá o octaborato. Sim. E aí é uma solução que não é ácida, nem é básica, e aí, enfim, ela consegue entrar dentro da célula do bambu muito mais fácil, por essa questão química mesmo. Nem precisa fazer furo para ele penetrar, assim, furo nos entrenós, como é que você faz? Depende do diâmetro do bambu, né? Esse bambu fininho, dizem que não precisa, mas eu faço também, sabe? Eu faço também. Faz furo também, um begalhão assim. Porque se você faz, o produto, enfim, vai entrar melhor. Sim. E aí, né, você vai aproveitar muito. Inclusive, as iurtas quando a gente começou a fazer as iurtas de bambu, uma das tecnologias assim legais que a gente fez, a gente cortava o bambu, a gente fazia os gabaritos, já cortava tudo, amarrava todo o bambu, fazia toda a iurta e depois tratava. Porque aí você juntava ela, fazia um feixe e botava no tratamento, né? Porque aí você não fica tratando peça que você não vai usar, claro. Entendeu? Você otimiza, você trata só aquilo que você realmente vai usar. E o fato do bambu estar todo furado lá, melhora para o produto entrar, é muito melhor. E as junções ali são feitas com o quê? Para fazer o que une? É o quê? Sim, eu uso a corda essa reciclada do PET, né? Sim. Eu tenho usado ela, assim, ela tem umas marcas que tem uma durabilidade muito boa, né? É legal também por ser um material reciclado, né? Então, eu tenho usado ela, assim. Funciona bem legal. Assim, as pessoas que eu tenho estudado na internet, que fazem de madeira, eles usam rebite, usam parafusos, mas eu acho que a ideia de usar corda é muito legal porque torna a iurta muito tátil, sabe? Sem ponta, sem prego, sem... É muito legal o fato dela ser toda amarrada. Pode crer. O resultado é muito bacana. E você já testou aí, quando você faz essa trama para a parede, ela fica com espaço que você falou, acho que é o 30 por 30, né? Que os furos são por 30 centímetros, aquela malha que fica assim, da parede dela. É meio que 30 por 30. Você aplica ali, digamos, o pau a pique naquele vão ou tu fecha mais? Não, tem que fechar mais, Fecha mais, pois Na real, na ideia que a gente tem agora de fazer essa estrutura, talvez a gente não vai mais usar essa estrutura retrátil com corda para fazer, né? A gente vai usar só a ripa mesmo. Entendi. E montar o barro nela, porque é um pouco isso, né? Muitas das iurtas que a gente fez dessas móveis, as pessoas depois perguntavam, mas eu não posso fazer aqui, botar um barro, fazer um pau-pique. Aí poxa, a gente teve todo um trabalho para a estrutura ser retrátil, para você abrir e fechar e você quer botar barro. E para ser leve, né? Para ter outra função, né? E aí é um pouco isso, mas enfim, para colocar o barro tem que ser mais fechado.
Sim. Uma possibilidade também é colocar uma tela, né? Você vir colocar uma tela, só que aí a tela você tem que encontrar uma forma de esticar ela, porque a tela tem que estar muito, muito firme, né? Porque senão o barro cai, você começa a colocar, ela balança a tela e... É verdade. E agora você tá indo na Chapada ou você falou que estava na Não, Serra Grande? Tá na Serra Grande, é Terra isso? Grande, tá com agora já 1 ano e meio, talvez, um pouco mais de 1 ano, que me mudei da Chapada. Chapada foi um momento especial da vida, né, de estar ali, morar com terra, mas de morar, né, muito conectado ali com a terra, mas também tinha a questão de lá ser um local muito isolado, né, e de que trabalhar com construção, tudo era um pouco demorado, tudo, né, enfim. Então, eu fiquei lá 6 anos. Então, depois de todo esse tempo, tinha necessidade de mover essa engrenagem aí, tipo, vir para um local onde tivesse uma dinâmica um pouco mais fluida. E a gente se mudou para cá, eu e minha esposa, tanto eu como ela, estamos muito felizes porque aqui a gente entrou no outro ciclo mesmo. Tá, eu espero poder visitá-lo aí quando for nessa região aí, em breve. Tem andado por aí em Maraú, na Península, né? Sim. Tem uns amigos aí na Serra Grande, né? Mais um, então, pra gente justificar. Ótimo. Massa, parabéns pelo seu trabalho, viu, cara? Porque obrigado. a gente está sempre aqui se inspirando nesse. Aqui é um lugar cultural, hein, Levi? Levi tem uns convidados aí que vão dizer. A gente está sempre aprendendo tanto a mais aqui. Bacana. Levi está sempre. O microfone está desligado. Obrigado, Márcio. Obrigado aí, Márcio, também pela colocação e pela essa possibilidade de trocas, né, que a gente está construindo aqui. Darlan está por aqui ainda? Estou aqui acordado ainda, gostando da coisa. Aquele cafezinho com rapadura para adoçar. O café lá de Minas, a rapadura vem lá da Minas Gerais. Muito bem. Pô, obrigado, Tibério, foi lindo, gostei mesmo. Como o Márcio tem razão, é sempre que são coisas tão... São sempre inesperadas, né? A última não tem nada a ver com essa, que não tem nada a ver com a antepenúltima, e todas sempre de muito aprendizado. É bem legal. Eu não sei se eu falo alguma coisa agora, amigo Levi. Continuo, né? Continua, você tem que abrir para você aí, pode falar. Similaridade, né, com adaptações indígenas, de como elas chegaram na América do Sul, no território brasileiro, né? Vieram migrando exatamente dessa Ásia aí, né? Desceram ali o estreito e tem muito... Quando você pensa na Iurca construída, você vê algumas obras ainda mais da América Central e do Sul ali, você tem muita similaridade, né? A questão da clarabóia, a estrutura em circunferência, né? É muito bonito. Mas eu sinto lhe dizer, você já não faz Iurca. Sim. Mas eu vou tentar explicar por quê, a partir do que eu estou tentando imaginar, né? E o Márcio falou bacana sobre isso, porque quando evolução é mudar de lugar, né? Nem bom nem ruim, mas você muda de lugar. E quando você pega a palavra tecnologia e você divide na etimologia dela, vem de tecne, né, e logos, né? A tecne é exatamente a arte, a habilidade do fazer, né? E o logos é o conhecimento do fazer. Digamos, um tratado que você faz. E você faz exatamente, você pega uma técnica, né, que você se apropriou dela, passou a conhecê-la, e a partir do momento que você conhece, você vai dando os caminhos que o momento pede, né? O povo que habita onde você mora é diferente dos mongóis, né? E pode ser, e é lindo, eu acho isso e é a mesma coisa que o Márcio faz também. Ele pega uma coisa, né, tradicional, belíssima, e vai adaptando para o momento de hoje, né? Se a gente for fazer a roda com pedra ainda, não vai dar certo, né? Isso que vocês fazem e são jovens, é bonito ver isso, porque parece que a coisa está, de fato, caminhando bem, né? Caminhando bem, porque são caminhos que se abrem para possibilidades mil.
E é mais um parabéns para você e mais uma vez para o Márcio, que eu sempre o parabenizo, porque é muito bonito ver isso, eu gosto muito, né? Aí eu teria uma pergunta para te fazer com relação ao bambu. Eu sei que na região tem muita, tem muito, é nativo de lá, salvo engano, né? E como é que é o manejo não só na manufatura do fábrico, né? Mas desde o plantio até o fim último dele. Você já falou que faz aí os objetos de design, que eu acho ótimo. Inclusive, uma amiga, a gente estava uma vez na Serra de Guaramiranga passeando e a gente pegou uns bambus e ela fez uns cinzeiros. Quando eu vim para cá, eu percebi que o cinzeiro de bambu que não foi tratado tinha 15 anos. Um cinzeirinho. Eu falei, cara, eu não tinha... Aí eu tirei uma foto e mandei para ela. Eu falei, você lembra desse cinzeiro que a gente fez para os seus alunos lá, de artes plásticas? 15 anos tinha um cinzeiro. Eu falei, eu não acredito, e ainda está em uso, está na casa de uma amiga, né? Isso é maravilhoso, né? Então, assim, como é que é o manejo desse bambu, o plantio, a retirada dele até você usá-lo em obra? Massa, vamos lá. O bambu, primeiro você tinha falado, né? O bambu nativo. A gente tem várias espécies de bambu nativo no Brasil. Muita gente acredita não ser muito boas para construção, né? Porque são espécies de bambu que têm alto teor de amido. Então elas atraem muito os bichos, né? Pelo fato dele ser doce. Inclusive, um dos nomes que dão em outros lugares do mundo para o bambu brasileiro é tipo, uma tradução literal seria tipo bambu cana-de-açúcar, né? Que é como se fosse uma grama muito doce, né? Então, o bambu que a gente usa não é nativo, né? São espécies, muitos da Ásia, de muitos cantos. O bambu vem de todos os continentes, tem bambu nativo, né? Mas aí, como a gente quer usar para construção, a gente é legal, tipo, procurar as espécies, né? E a característica de cada uma e tentar usar. Só que assim, é lógico que tem muitas espécies de bambu fantástico. Tem um bambu, por exemplo, que é todo maciço, que não tem aquele buraco dentro, que é super resistente. Tem bambu preto, tem bambu branco, tem bambu de 30 centímetros de diâmetro, bambu bem fininho. Tem infinidade de bambu para infinidade de uso, né? Mas aí, como dizia um amigo meu, o melhor bambu é o bambu que você tem. Então, a gente tem que também sair dessa frescura de que, não, só aquele outro bambu que é bom, só aquele outro, não sei o quê, e a gente tentar encontrar dentro do que a gente tem uma forma de trabalhar aquilo para que ele fique bom também, né? Enfim, encontrar. A gente tem a sorte que a gente tem espalhado bastante também no Brasil esse bambu, que é essa espécie que eu uso muito, que é o Philostax aurea, que é conhecido como bambu mirim ou cana da Índia, que é esse bambuzinho mais fino, né? Que é um bambu excelente, né? Ele, na real, todos os bambus que vêm dessa família Philostax eu gosto muito, né? Tem o moçô, tem vários outros bambus que vêm dessa mesma família. Eu gosto muito porque é um bambu que ele tem a parede dele, ele tem uma madeira muito seca, muito compacta. Apesar dele não ter a parede grossa, ela é fina, mas ela é muito dura. Em outros bambus, você vai ver que aí, por exemplo, esse bambu normalmente que a gente tem espalhado no Brasil, que é o vulgaris, que é isso que você encontra na beira de rio, esse bambu que é grosso, assim. Se você vê ele tem uma parede mais esponjuda, é um pouco mais maçuda, né? Então, a gente vai conhecendo os tipos de bambu e vai vendo que cada um é bem diferente mesmo, né? Eu gosto muito do Philostax aurea. Porque ele é fácil de trabalhar, ele é fininho. 2, porque eu acho uma qualidade, né? Outras pessoas, muita gente diz que porque ele chama um alastrante, né? A gente tem que várias pessoas hoje em dia querem mudar esse termo alastrante, porque na real a gente tem que dizer que ele é abundante, porque ele se espalha muito, né? Ele
Tipo, onde ele encontra um lugar que ele tá bem, que tem água, que tem solo bom, ele se espalha. E essas espécies alastrantes, elas cada ano, o rizoma, tipo, vai longe mesmo, né? Então, o Philostax aurea, dependendo da terra, dizem que ele pode, por ano, andar até 10 metros, a toceira se espalhar, entendeu? Então, é muito abundante um material desse, sabe? Então, vamos lá, o manejo do bambu. Dependendo da espécie, o bambu vai demorar um certo tempo, né, para começar a dar, enfim, dar os frutos dele, né? Quando você planta ele do zero, né? Tem também várias formas de plantar, cada uma delas vai, enfim, ser um pouco mais, como digamos, vai favorecer mais você colher mais rápido ou vai favorecer ele se espalhar mais. Por exemplo, tem que implante de semente, o bambu, tem que implante ele com transplante do rizoma, tem que implante o bambu com a muda do galho, né? Para quem quer colher bambu para construir, o que eu vi falar e o que eu venho praticado é você ter a muda do galho. É muito melhor do que, por exemplo, você arrancar um pedaço do rizoma e plantar, né? Por quê? Porque, enfim, aquilo vai desenvolver mais rapidamente, né? É como se a genética que está ali no galho, ela, enfim, ela já está predisposta a, tipo, crescer e, tipo, multiplicar logo, né? Então, quando você planta uma muda, se você cuida dela, independente do bambu, alguns bambus como esses menores, um pouco antes, mas se for até o bambu gigante, os bambus maiores, de toceira maiores, dentro de 8 anos, no 8º ano, você vai começar a poder colher indefinidamente. Cada ano você vai poder colher. E como é o bambu, né? Ele funciona assim, o bambu ele tá todo pelo rizoma. A planta é pelo rizoma. Aquilo que você vê, que tá por cima, são só os galhos, né? A gente tem que lembrar que o bambu, ele é uma grama, né? Ele é madeira, né? Mas ele vem de uma grama. Então, isso é muito bom porque torna um material muito renovável e muito rápido. Então, imagina que madeira que a gente tem que em 8 anos você começa a colher e que cada ano você vai poder colher a mesma quantidade, né? Então, realmente é imbatível essa capacidade do bambu, né? Aí, o que é que você tem que fazer para o manejo? Você tem que identificar o que é que você tem que colher. Porque todo ano você tem que colher. É que nem uma fruta que, se você deixar ela amadurecer e ficar lá no pé, ela vai cair, vai estragar, vai chamar inseto, não sei o que, e vai começar, enfim. Se você colher na hora certa, a planta desenvolve melhor como um todo, né? O que eu digo assim, o sistema radicular desses rizomas vai responder melhor se ele tem um manejo de colher, enfim, o material que está maduro, né? E aí o manejo que se tem que fazer é o seguinte: cada ano uma planta, que é a mãe, vai dar um filho. No outro ano o filho vai dar um neto. No outro ano o neto vai dar um tataraneto. Então você tem que colher aquela planta que tem pelo menos 3 anos de idade. Como é que você faz isso? Você reconhece primeiro o broto. Quando você vê o broto, você sabe que aquele broto é uma planta que está vindo daquele ano. Perto do broto, ao redor dele, vai ter uma planta um pouco mais adulta, mas que você vê que enfim, que vai ser a mãe dele. Você tem que identificar qual é a mãe do broto. Então, se o broto nasceu naquele ano, a mãe dele nasceu no ano passado. Depois da mãe, você faz o mesmo processo, identifica quem é o avô, e depois o bisavô. Você tem que colher só a partir do bisavô. Entendeu? Se você colher qualquer planta que está antes, você vai pegar um material ruim, que normalmente vai dar bicho, ou que vai rachar, que não está com a parede completa. Então, eu acho que acontece muito
desentendimento, assim, de entender como é esse manejo do bambu, né? De conhecer ele, porque é um pouco mais complexo. Como eu vi, como eles fazem na Indonésia, que eles fazem em grande escala, eles riscam cada bambu quando ele nasce, eles riscam, tipo, por exemplo, aqui estamos em 2020, nasceu um broto hoje, já tem uma planta nova desse ano lá, eles riscam, por exemplo, 23, para quando for em 2023, eles saberem que aquela planta tem que ser colhida. Então, dessa forma, eles mantêm o manejo sempre acontecendo, sempre colhendo as plantas maduras, e todo ano eles têm uma regularidade do que eles vão colher. Porque toda planta mãe vai ter uma filha. Então, todo ano eles vão colher a mesma quantidade. Então, dá uma segurança, dá uma regularidade para o agricultor, para a pessoa que está cultivando, muito, muito boa, né? Tibério, aproveitando aí o gancho que você falou dos bambus e tudo, dos teus trabalhos, como é que tem sido essa questão da cadeia produtiva, seja do bambu, você me falou para mim um pouco antes, não do bambu em si necessariamente, mas na Chapada, a dificuldade de aquisição de material, pelo isolamento ali da comunidade, a demora da obra e tudo. Como é que tem sido para ti, seja para o bambu inicialmente, como o madeira, como é que tem sido essa aquisição do eucalipto, né? Ou do bambu, de onde é que ele vem, tu tem produzido alguma coisa? Né? O meu sonho é em algum momento ter minha terra, ter minha plantação e colher ali na porta de casa 10 mil varas por mês, por ano, né? Mas por enquanto a gente vai encontrando fornecedores, parceiros. Aqui em Serra tem. Hoje em dia o bambu está pouco a pouco se espalhando no Brasil, tem sim fornecedores. Por exemplo, às vezes eu colho aqui na região alguns para tratar, mas às vezes é um trabalho tão grande, quando a gente tem uma encomenda grande que tem que fazer uma produção, às vezes vale mais a pena do que pedir aqui localmente o bambu, tipo conseguir ter um fornecedor em São Paulo. Você liga pro cara e ele te manda no outro dia seguinte, entendeu? A quantidade que você quiser. Então... diferente, né? Enfim, é um pouco... A gente ainda está um pouco crescendo nessa coisa, né? A gente não tem tantos fornecedores, mas já tem alguns no Brasil, né? E é um pouco isso ainda. Eu acho que o material ainda é muito caro, sabe? No Brasil. Eu acho que se a gente tivesse bastante trabalho... Porque quando a gente vê, por exemplo, na Indonésia, os caras fazem telhado de bambu, né? A telha feita com bambu, que eles trocam a cada 2 anos. Mas por que eles fazem isso? Porque é super barato, velho. Porque eles têm uma produção enorme, é muito barato o material, então eles usam aquilo como, isso aqui a gente renova, depois de 2 anos a gente troca. Então, tem essa... eles estão nesse patamar que a gente ainda não está, né? Aqui no Brasil a gente tem a indústria madeireira super forte, né? Tipo, arrancando madeira da Amazônia de uma forma que nenhuma pessoa que está fazendo um processo renovável consegue competir, entendeu? E depois o que a gente vê é que o eucalipto, a maioria vem dessa galera que já juntou grana com isso e que entrou no mesmo esquema para vender eucalipto, né? Então é bem forte. No começo eu trabalhava, por exemplo, no eucalipto na Chapada Diamantina. Era uma produção de uma pessoa que eu conhecia, que da região, em Ceabra, que ele plantava, mas não era só eucalipto, não era monocultura. Ele tinha várias coisas, mas ele tinha um foco assim no eucalipto que ele vende. Zé de Amélia é o nome dele. E o que eu achei legal é porque o Zé de Amélia, ele tinha o manejo dele o seguinte: ele cortava os eucaliptos grandes, aí tudo aquilo rebrota. Aí dão vários brotos finos. Depois de um certo tempo, ele tem que cortar aqueles brotos finos para deixar um engrossar. Então, quando ele me encontrou que eu era a pessoa que queria comprar os finos, ele adorou. Que maravilha. Ele adorou. Ele tá, pai, você quer comprar esses finos? Eu lhe vendo e faço um preço bom. Então, é legal quando a gente tem essas coincidências, sabe? Nossa. É a mesma coisa que eu tava falando do bambu, que às vezes a gente colhe o bambu
para usar a parte do meio ali, que é a parte, né, mais bonitinha, mais certinha. Mas e depois as outras partes, né? O que a gente pode fazer? E aquilo às vezes acaba que acumula um bocado no ateliê e a gente, sabe, tem que botar a cachola para funcionar e pensar alguma coisa. E sai cada ideia fantástica. Sai cada coisa assim com material que estava ali, né? E outra coisa fantástica que tem sido de trabalhar com bambu é que mesmo os pedaços que sobram, a gente pode usar para o fogo depois, né? Por que eu prefiro tratar usando água aquecida? Porque aí o tratamento é mais rápido. Se você fizer só uma imersão na solução de octaborato, você tem que deixar aí uns 6 dias, uma semana, o produto imerso. Mas se você ferver ele, ou tipo, não precisa nem ferver, chegar a uns 80 graus, você deixa só 2 horas ali dentro daquela solução e depois você tira. Então o que a gente fazia era o seguinte, a gente fazia o fogo, aí levanta, quando a temperatura já estava bem quente, que a gente conseguia mais pegar na água, a gente deixava, aí saía, ia almoçar, depois a gente volta de tarde, tira aquele bambu e já faz outra. A gente fazia 2 produções por dia, entendeu? Que às vezes, quem está nessa... na produção, né? Às vezes esperar uma semana, você ter um tanque pequeno, era um pouco chato, assim. Dá para queimar depois de tratar, Tibério? Esse dá para queimar depois que trata ou não? Dá. A toxicidade do octaborato é mínima. Para você ter uma ideia, a toxicidade dele é 0,5% maior do que o sal de cozinha. Show de bola. Então, você pode pegar, você pode entrar dentro da piscina, pegar, se molhar com a coisa, não vai, tipo, fazer mal à sua pele, entendeu? E tinha um cara na Indonésia que ele me falava que dá para tomar até um copo do negócio, não vai ser gostoso, mas você não vai morrer. Né? Eu não indico a ninguém, mas porque é meio amargo, eu já provei um pouquinho. É meio amargo, assim, é um amargo bem forte. Mas uma das questões que eu ainda quero explorar dentro desse processo de tratamento, quando você aquece, é aproveitar esse aquecimento, que ele facilita as fibras do material ficarem mais soltas, e às vezes quando você tira o bambu aí, numa fervura forte, ele tá que nem um aspargo, todo mole, sabe? Todo molão assim. Então, depois se você tirar o material mole, você dá uma forma para ele, e ele secar naquela forma, você tem, sabe, tanto de moldar ou de corrigir uma peça que é torta. Se você tem uma peça torta, você pode corrigir ela, deixar ela reta. Ou se você tem, às vezes, num projeto que vai usar 200 peças usando a mesma curva. Então, como é que você faz isso? Usando um processo desse, entendeu? De aquecimento, enquanto o bambu ainda está verde. Sim. Aí, O bambu você cozinha ele ainda verde e deixa secar. Sim, o tratamento tem que ser com bambu recém-cortado. Não é muito indicado você tratar ele se você, por exemplo, passar 3 dias depois de cortar. Porque aí depois de 3 dias o bambu já fecha os poros dele e o tratamento já não vai ser tão eficiente. Mas ele está maduro já daquele. Ele é verde no sentido que foi recém-cortado, mas ele já está maduro. Exatamente. Ele já está... Sim, ele está maduro, né? Ele tem 3 anos, pelo menos, e não mais que 5 anos, que também depois de mais de 5 anos ele já fica meio velho e talvez ali não vai ser um material de qualidade, né? Então tem que ter esse período de 3 a 5 anos, você colheu, o ideal é tratar imediatamente, porque aí você aproveita os poros do bambu o mais aberto possível para a solução entrar, né? E um plantio, se você vai começar do zero, digamos, comprar um lote desse, você acha que quando você compra um lote, ele não tem mais os galhos, né? Mas você plantaria de entre nós, assim, e ver se dá. Se você tiver um sítio, quiser experimentar, compra um lote, tu acha que dá para plantar? Futuro? Dá sim. Agora, se eu fosse você, investiria um pouquinho mais e compraria muda de qualidade. Hoje em dia na internet, você entra, tem no Facebook Bambu Wiki. Ele tem, eu acho que ele tem umas 1000 espécies de bambu, entendeu? Um fornecedor super bem comentado, que ele manda por correio, mas vem super bem embalado. Chega para você e você vai pegar
enfim, uma planta já enraizada, já com qualidade, e você tem a possibilidade de escolher as espécies que, né, vão servir para o que você quer usar, né? É porque a marcenaria é muito mais fácil da gente lidar aqui, porque eu não sou marceneiro, né? E se realmente você tirar ripa, é mais fácil da gente fazer uma marcenaria hobby com o bambu, Sim, com máquinas pequenas, né? Máquinas ali manuais. Sim, o bambu dá pra gente usar muita ferramenta simples, né? Na Indonésia, a Indonésia é um caso à parte, porque os caras são mestre artesãos, né? Eles são mestres artesãos, eles trabalham a madeira de maneira incrível. Mas, enfim, o que eu vi lá é que eles trabalham com um serrote, uma furadeira dessas de bateria e uma faquinha, que é o que eles mais usam. É uma faca que eles fazem uns encaixes. Então, todos aqueles boca de peixe que você vê, aqueles encaixes, são feitos, sabe, com a faca na mão. É uma faca super afiadinha. Eles vão ali, tipo, entalham, né? E é incrível, mas, enfim, você vê com pouca coisa, tanta coisa eles podem fazer com isso, né? Eu por exemplo, eu acho legal, mas eu também gosto de usar ferramentas elétricas, né? Então, eu uso ali esquadrijadeira, enfim. Agora eu tô começando a querer trabalhar mais com a ripa, então a gente tem esse processo de laminar, então a gente tem que planar a peça para poder colar, fazer as coisas. Esse bambu do abre em 4, esse bambu mais fininho aí, que tu falou, tu consegue abrir ele em 4 ripas. Como é que trabalha? Sim. Mas aí, esse para usar ripa, você usaria a ripa talvez para, enfim, fazer uma taipa dessa, uma coisa que não vai usar o bambu aparente. Se você quer usar ripa para viga, enfim, aquela viga, né? Aí é melhor você escolher um bambu mais grosso, que tem uma parede mais grossa, porque aí depois que você aparelhar a viga, você vai ter uma seção ainda aproveitável legal, de 3 centímetros por 1,5 e tal. Aí eu indicaria ou bambu gigante, né, que é o Dendrocalamus asper, ou então o guadua, que é um bambu excelente, que é nativo aqui da América do Sul, né, que é esse bambu tem bastante na Amazônia, na Colômbia. Esse também é muito bom. E o bambu moçô, né? Que é Philostax pubense. Esse eu gosto muito para viga, por quê? Porque o moçô, ele é desse gênero Philostax, que é esse que eu te falei, que tem uma parede super dura, uma fibra muito dura, mas ele não é muito grossa a parede. Uma vez que você faz ripa, cara, você pode dobrar ele o que você quiser, que ele é uma mola, sabe? Ele não quebra e é forte, mas não é tão grosso, né? Sim. Mas essa característica dele de mola, de ser flexível, é que me interessa muito, porque eu acho que uma das coisas que o bambu vai trazer dentro agora dessa nova perspectiva mesmo, de que a gente, como está trabalhando o bambu, porque assim, toda construção tradicional que você vê na maioria do mundo trabalha muito com os sistemas estruturais de compressão, né? É a sapata, vem o pilar, vem a viga em cima de todo mundo, vem o peso do telhado, você trabalha com compressão. Então a gente está acostumado a entender as estruturas assim. Só que o bambu, pelo fato de ser a fibra, ele é muito mais interessante de você trabalhar a tração nele. Porque ele é muito forte. A tração, ele é comparável ao aço. Entendeu? Então, essas curvas, enfim, tem 1000 possibilidades que eu acho que vão se abrir, e o moçô, ele me traz isso porque ele tem essa característica de mola muito mais forte, que dá essa possibilidade de trabalhar estruturas com tração, né? Muito mais do que com compressão. Estou vendo muito o pessoal usar feixes de ripas mesmo e fazer coisa maravilhosa, porque aí vira uma estrutura que assume qualquer formato e é super resistente, como juntando os fininhos, né? Você tem aqueles feixes grossos ali, que é mais fácil realmente trabalhar com o bambu inteiro, ou porque ele vai rachar na junção, então você transformar em várias partes e juntar,
até os cruzamentos das peças, né? Você consegue fazer mais cruzamento e a coisa se amarra. É muito encantador. Mas eu te digo ali, Márcio, ali é muito mais simples de trabalhar, porque o bambu, quando ele é roliço, você se complica na hora dos encaixes, sabe? Isso, se você não tem... Eu acho que é mais fácil trabalhar, né? Com as ripas é muito simples trabalhar. É muito simples. E aí, hoje em dia, né, tem vários grupos. Tem um grupo mexicano muito legal, que é o Arquitetura Mista, que está trabalhando... ele tá... o Jaime Penha está trabalhando muito com essas estruturas de, né, tipo, tracionadas, que usam, né, são, como é que chama? Grid shell, enfim, paraboloides, hiperbólicos, esse tipo de estruturas, né, que normalmente são desenhos paramétricos que eles calculam e, né, digamos, a ripa também tem uma possibilidade de deixar o material um pouco mais standard, para que esses programas possam compreender o material e possam calcular, entendeu? Nossa, é alta tecnologia com material natural, né? E também não é tão industrial como madeira laminada colada, né? Que também acaba que ela te deixa muito dependente também, né? As grandes estruturas de madeira laminada é muito bacana, mas também é uma indústria que tu consegue chegar a alcançar os caras, né? Sim, no bambu tem uma linha de pessoas que trabalham com bambu que estão fazendo a mesma coisa da madeira laminada com bambu, laminando para criar peças gigantes. Só que assim, foi mal, Levi, você quer... Só um minuto aqui, velho. E Márcio, só por causa do correr da hora, assim, a conversa aí tá... A conversa é sempre assim. Boa, né? Mas é sempre assim. Mas daqui a pouco a gente ir fazendo e fechando devagarzinho, né? Tá bom. Mas a gente troca os contatos aí com o Márcio, com os meninos, para conversar mais. Beleza. O papo não acaba, não. O tempo é que acaba. Uma coisinha puxa a outra. Mas para fechar essa ideia do laminado, eu estava assistindo esses dias também uma apresentação de um design bem importante que está criando umas bicicletas de bambu, né? Ele está vendo... Ele foi para o bambu porque ele viu realmente um material muito bom para aquilo que ele estava pesquisando, né? Não porque ele queria fazer com uma coisa alternativa e tal. E ele trabalhou bastante tempo com esse lance de fazer o laminado, fazer tábuas, fazer pranchas de bambu colando. E ele disse que depois de ter vivido dentro dessa indústria, ele via que às vezes dentro da indústria usava mais cola do que usava bambu. E eles, né, estavam apostando numa solução ecológica e depois ele, cara, não estou achando tão ecológico assim. Então ele voltou para usar o bambu inteiro, porque é muito mais simples, é um material muito mais cru, é muito mais ecológico, né? Enfim. Então eu acho que tem um equilíbrio, tem que passear aí, vir e realmente encontrar onde a gente... É verdade. Busca do caminho do meio. Por exemplo, só para fechar, por exemplo, esse tipo de usar os encaixes de bambu com as bocas de peixe, com não sei o quê, é um formato muito asiático de se construir. Se você for estudar a construção de bambu na Colômbia, eles usam a peça inteira encaixada assim de lado, entendeu? Então é muito mais simples, é rápido de construir e não usa aqueles encaixes super difíceis de fazer. É muito mais simples, mas não é tão bonito. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer aí, Tibério, pela presença. Valeu. Muito bom revê-lo, nem que seja virtualmente. Massa, um prazer, né? E feliz aí, Tibas, por saber que seu trabalho está caminhando nesse sentido. Né? Como diria o Darlan, que meus heróis não morreram de overdose. Você é o Márcio na lista aí desses heróis que batalham. Com certeza. Não? Vida longa, guerreiros. Obrigado também, agradecer aí pela aula aí, bom podendo sempre estar aprendendo com os colegas, aí estar trocando. Massa. Vida longa aí, seu ateliê. Valeu, grato.
Agradecer também aí a todos, ao Tibério pela aula, foi ótimo. Continue, força. Grato, irmão. E Valeu, Levi. Valeu, Tibas. Agradecer a turma aí que foi presente, alguns alunos, né, que sustentou aqui até agora. Agradecer o Bruno também, que está na força aí, nos bastidores aí, auxiliando aí. Valeu, Bruno. Né? Bruno é professor também do IF. Agradecer o IF, né, por essa oportunidade, essa porta que abriu para mim, com o projeto de extensão. Tá? Enfim, turma do IF aí da comunicação, todo mundo que tem dado suporte. Tá? Quer dar mais uma palavrinha, Tivas, para fechar? Não, eu acho que é isso. Eu acho que foi tudo dito. Eu só, né, muito agradecido mesmo pela oportunidade aí de trazer essa ideia, né, de ter esses feedbacks de como a gente pode ir tocando, né? Eu acho que isso alimenta muito o trabalho, assim, né? Muitas vezes a gente está trabalhando ali sozinho, às vezes com equipe, mas, enfim, fechado dentro do nosso circuito, e é muito importante, assim, esses momentos de troca, de abertura maior e de conversa. Massa. E pode marcar outros encontros também aí entre a gente, para trocar outras ideias, até de pesquisa também, que a gente tem feito já com o Márcio alguns trabalhos de pesquisa, nos adobos e tudo. Posso pensar eu tenho vontade de mexer com o bambu mais na frente, o Márcio também tem essa vontade, então a gente vai trocando aí. O Brasil é um grande potencial para o Brasil, viu, gente? Quem apostar no bambu agora, eu acho que vai colher muitos bons frutos daqui para frente, porque, enfim, do jeito que tá, não vai dar para continuar muito tempo com essa, né, exploração da Amazônia como tá. E acho que a hora é agora mesmo. Vamos olhar para isso, foi uma boa inspiração para mim nesse sentido também. Vou pesquisar. Estou aí disponível, acho que tem os meus contatos, pessoal, tem os meus contatos por aí. Eu já te acompanhando lá no Insta, a gente consegue se falar, eu te acompanho lá também. Sim, qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos super disponível. Até colocar aqui, que eu não coloquei, o link do ateliê, deixar aqui no chat, né? Só pedir também para o Tibério por conta desse momento hacker que tivemos, né? Incrível. Novidade para mim Novidade, mestre. Então, vamos fechando por aqui. Agradeço os alunos que estão presentes ainda, espero que tenham gostado. Tá? Eu vou encerrando por aqui hoje. Botei aí, ó, tem aí o Instagram do Tibério, tem o link aí do site dele, quem quiser conhecer um pouco mais. Tá? E é isso aí, Tibas. Aí em breve a gente conversa mais aí. Quem sabe vou lhe visitar aí na Serra Grande. Vou dar uma volta na Serra Grande também. Quando estiver por aqui, avisa também. Matia Viçosa. Sim. Né? Foi, valeu, gente. Boa noite. Valeu, meu irmão. Um abraço. Boa noite a todos. Tudo bom. Da janela do meu sertão, o vento sopra sobre as cordas de minha viola, dedilhando melodias, cordas que dançam como galhos secos, uma dança agreste e melancólica, a dança dos esquecidos. Mas sobre a terra seca e árida, a mata branca aprecia o verde que brota em seus pés após as primeiras chuvas. Que a chuva venha e lave os sertões de minha alma.